Bom dia a todos. Prazer estar aqui. Eu falei com o Erli que eu acho que ele tá arriscando muito, né? Botando essa dupla aí no dia de hoje aí em Baixo Guandu. Eu acho que eles estão querendo uma dupla de terroristas aí para espantar o coronavírus aí. Então, contrataram esses dois aqui. Mas é um prazer muito grande estar aqui com os irmãos. É uma ferramenta muito útil, né? O Zoom. E com certeza traz muito contentamento, a gente vê que está todo mundo muito bem e também aproveitar e crescer na graça e no conhecimento da palavra do Senhor. Então eu quero agradecer aos irmãos por essa oportunidade e compartilhar com vocês um pouco da palavra de Deus. Espero que vocês estejam cuidando-se bem aí do Covid aí. Não sei como é que está aí em Baixo Guandu, como é que está o número aí, mas aqui parece que em Vitória já começamos a entrar num platô, mas mesmo assim não podemos abrir mão do nosso cuidado, da segurança, né? Máscara, distanciamento, isso tudo ainda é muito importante. Então, eu não vou falar muito, não, Henry. Eu vou ser bem sucinto aqui com vocês. Eu vou compartilhar, eu acho que eu consigo compartilhar a minha tela. Consigo. É, deixa eu. ah, vou compartilhar aqui a tela. Pronto. Então, hoje de manhã, nós estamos aí numa situação bem diferente. Não vou dizer que eu estou confortável com essa situação, porque, na verdade, o calor humano é muito melhor do que ficar falando para uma tela fria e que a gente não visualiza, né, a olho vivo. Mas é um instrumento que Deus tem nos dado e agradecemos a Deus por causa esses instrumento. Hoje de manhã eu quero pensar já numa forma de promessa de voltar a congregarmos como igreja fisicamente, e isso me levou a uma reflexão, e eu quero compartilhar com os irmãos essa reflexão sobre a Igreja do Senhor, e eu quero compartilhar isso com vocês hoje de manhã. Nós vamos usar como tema básico do nosso texto aqui, nós vamos usar o Salmo número 48, e eu estou usando hoje de manhã a Bíblia Almeida, século 21, e para que nós possamos ler juntos, eu vou passar aqui. Esse salmo foi escrito pelos filhos de Corá, que eram sacerdotes, levitas, eles eram responsáveis pelos cânticos no templo. E no Salmo 48, esses homens escreveram as seguintes palavras: Grande é o Senhor, e ele merece ser louvado na cidade do nosso Deus, no seu santo monte. Belo e imponente é o monte Sião, alegria de toda a terra, para todos os lados do norte, a cidade do grande rei. Em suas fortalezas, Deus se mostrou um alto refúgio, pois os reis se alinharam e juntos se aproximaram. Viram-na e se maravilharam, ficaram assombrados e fugiram às pressas. Ali mesmo foram tomados de pavor e sentiram dores como uma mulher em trabalho de parto. Com o vento oriental, destroçasse os navios de Tarsis. Assim como temos ouvido, também temos visto na cidade do Senhor dos Exércitos, na cidade do nosso Deus. Ele a estabelece para sempre. Ó Deus, dentro do teu templo, temos meditado no teu amor. Ó Deus,
Teu louvor é como o teu nome até os confins da terra. Tua mão direita está repleta de justiça. Alegre-se, ó monte Sião, regozijam-se filhas de Judá, por causa dos teus juízos. Caminhai por Sião, rodeai-a, contai as suas torres, notai bem as suas muralhas, percorrei suas fortalezas, para a ação seguinte. Porque este Deus é o nosso Deus para todo sempre, e ele será nosso guia até a morte. Que salmo tremendo, esse salmo dos filhos de Corá. Esse salmo é um cântico sobre como os próprios autores escreveram, é um salmo sobre o Monte Sião. Na verdade, o Monte Sião seria a cidade de Jerusalém, ou como é colocado aqui, a cidade é a cidade de Deus. No Novo Testamento, a cidade de nosso Deus não é a estrutura física de Jerusalém, mas é uma imagem usada para representar a igreja do Senhor Jesus Cristo. E como naqueles dias, e nós vamos falar um pouco do contexto desse salmo mais à frente, os dias vividos pelos filhos de Corá nesse momento eram dias extremamente difíceis. Eram dias em que eles estavam sendo sitiados, eram dias em que eles estavam enfrentando uma oposição muito grande. Eles estavam limitados nas suas condições, no seu deslocamento, tinham recursos limitados. E tal qual a cidade de Sião, nesse momento, a Igreja do Senhor Jesus está vivendo nos dias de hoje. Né? O limitado, o distanciamento social, o isolamento social. Vivemos na live, não mais fisicamente. E sim, nós estamos vivendo situações extremamente difíceis. Mais tarde, na vida do povo de Israel, eles também estavam vivendo situações difíceis e eles lembraram da cidade de Jerusalém e eles disseram, né, quando estavam às margens da Babilônia, eles falaram, olha, nós nos acendemos e choramos porque nós temos saudade profunda de Sião. E eu espero que isso seja o sentimento que paira nos irmãos que estão aqui na live hoje, que eles estão com saudades de congregar, de encontrar com os irmãos, de proclamar o evangelho, de celebrar a ceia como foi feito, como é diferente, né? Não, a celebrar a ceia, o live, as reuniões de oração, a intercessão uns pelos outros, o abraçar os irmãos, como eu espero que nós estamos tendo saudades desses momentos. Preocupa-me que eu acho que muitos vão aproveitar o distanciamento social imposto pela pandemia e vão abandonar, né, o congregar com a igreja, vão se afastar mais e vão refletir aquilo que eles já vivem, né, um distanciamento de Deus, e vão continuar distanciados dos irmãos. Mas eu espero que nós tenhamos, como a gente vê em muitas propagandas de loja e lemas de algumas outras, fica bem, né? Vai passar, é uma questão de tempo. E nós confiamos em Deus que esse período tão negro da história ela vai passar. Mas esse salmo, o Salmo 48, faz parte dos cânticos de Sião, e eles estão anotados aí. Se você quiser depois ler esses salmos, e você vai entender o que os salmistas querem expressar, a importância da cidade de Sião. São os Salmos 78, 87, o 122 e o Salmo 137. Se vocês anotem esses salmos, leiam, e vocês vão
realmente aprender muita coisa desses salmos. Mas não apenas isso, mas o Salmo 48, ele faz uma trilogia, e é importante você ler esse contexto do Salmo 48, 47 e o Salmo 48. E parece que o contexto desses três salmos, dessa trilogia de libertação, é o relato que se encontra em 2 Reis, capítulo 19, quando Ezequias é rei de Judá, e Jerusalém ela está sitiada por um grande exército dos assírios, e eles, em menor número, eles começam a olhar e clamar a Deus pela libertação. E então esses salmos são escritos para nos fazer ver e entender esse momento. Mas falando sobre esse salmo não era importante só para Israel no passado, mas um dos grandes reformadores da igreja, Martim Lutero, também, ao ler esse salmo, escreveu aquele hino tão famoso da Reforma, o hino chamado Castelo Forte. E é interessante que a primeira estrofe parece ser uma citação de Salmo 48. Castelo forte é nosso Deus, espada e bom escudo, e com poder defende os seus em todo o transe agudo. Sim, Martim Lutero usou esse salmo como base para a sua declaração de sua fé em Jesus Cristo, para enfrentar a igreja romana, para romper os laços com a igreja romana, usando esse salmo como a sua base e como a sua declaração de fé no Senhor Jesus Cristo. Mas e para nós? Qual o significado desse salmo? Qual a importância desse salmo? Bom, então, vamos então tentar mostrar aos irmãos. Para mim, esse salmo é um salmo que leva à reflexão e à contemplação. Reflexão. Olha o que diz os versículos 12 e 13. Caminhai por Sião, rodai-a, contai suas torres, notai bem as suas muralhas, percorrei suas fortalezas, para contares a geração seguinte. Ele diz, olha, caminha, olhe, observe, avalie e conte. E sabe, meus irmãos, isso me levou a pensar sobre a Igreja do Senhor Jesus nesses dias atuais. Como está a igreja em Baixo Guandu? Quando você olha para a igreja, e agora nós tivemos não sei vocês aí quanto tempo estão sem se congregar, mas essa semana em Maria Ortiz nós completamos 4 meses, 120 dias, sem estarmos congregados juntos lá na casa de oração. É muito tempo. Mas sabe, esse tempo de ausência deve fazer-nos refletir e olhar para a Igreja do Senhor Jesus, onde nós congregamos, seja aqui em Maria Ortiz, seja aí em Baixo Guandu, ou onde quer que seja. Mas nós temos que começar a refletir, olhar como estão nossas muralhas, como estão as nossas fortalezas, como estão as nossas torres. Será que elas estão, ou será que nós estamos como Neemias ao percorrer pela cidade de Jerusalém, seus muros totalmente destruídos, né? Um monte de entulho que impedia as reconstruções e a edificação daquela cidade. E como Neemias, eu acho que o salmista aqui está nos chamando para avaliarmos, termos uma reflexão e contemplação. A liderança da igreja, eu clamo, qual é a visão que vocês têm da igreja aí de Baixo Guandu? O que vocês enxergam que está certo? O que enxergam que está errado? Professores de escola dominical, será que é a forma de vocês administrarem a palavra de Deus? Pregadores do Evangelho, como é a forma e qual tem sido a motivação para você pregar o Evangelho? Meus irmãos, esse salmo me fez parar, pensar e refletir como está a igreja local onde eu congrego, onde eu participo, onde eu tenho um ministério. E eu quero
levá-los a pensar em três coisas sobre esse salmo: o lugar da igreja, as características da igreja e a prática da igreja local. E nós vamos rapidamente discorrer sobre esses três lugares, esses três tópicos. Em primeiro lugar, o que me chamou é que o salmista ele diz, olha, na cidade do nosso Deus. Ele enfatiza isso por várias vezes, no versículo 1, no versículo 2, cidade do grande rei, no versículo 8, cidade do Senhor, na cidade do nosso Deus. Ele diz, olha, Sião é um lugar. Nós olhamos muitas vezes para a igreja e nós achamos que a igreja é um lugar. E tem sido muito importante esses dias, porque nós não conseguimos ir para um terreno, um monte, uma cidade, um lugar físico. Mas o que o salmista está dizendo aqui, ele diz, olha, a igreja não é um lugar físico. A igreja não é um conjunto de bancos, um conjunto de som, um conjunto de luzes, um conjunto disso, daquilo, o coral que canta, o exímio orador que prega. O que o salmista está enfatizando, e é importante para o salmista, que não é a cidade de Jerusalém. Jerusalém não era o monte mais alto em Israel, ainda não é o monte mais alto. Era um lugar, era um campo vazio, comprado por umas moedas por Davi. Foi uma cidade que sofreu a sua construção, mas a cidade de Jerusalém tem a sua importância, teve a sua importância e ainda terá a sua importância no futuro, porque Deus escolheu esse lugar como o lugar onde ele manifestaria a sua presença e a sua glória. E, meus irmãos, não importa o local, o espaço físico onde nós congregamos. A igreja não é o prédio. A igreja é onde Deus está presente. E a igreja deveria ser o lugar onde Deus está presente. Infelizmente, nós lemos na palavra de Deus, muitas vezes no Velho Testamento, o templo, a presença de Deus já não era mais vista. Quando você vem para o Novo Testamento, o encerramento da palavra de Deus, em Apocalipse 3, mostra o Senhor Jesus do lado de fora de uma igreja local e pedindo acesso àquela igreja local. Né? Abre a porta para que eu possa entrar e cear com vocês e estar com vocês. E, meus irmãos, uma reflexão que me passou será que o lugar onde eu congrego é um lugar onde há manifestação da presença de Deus? Nós sentimos Deus quando nós congregamos. Deus está presente nesse lugar. E isso foi o que era importante para o salmista. Ele diz, grande é o Senhor, e ele merece ser louvado na cidade do nosso Deus, no seu santo monte. Sim, meus irmãos, Deus é a pessoa mais importante. É Deus que faz com que o lugar seja abençoador. E por que isso acontece? O salmista mostra algumas coisas. Ele mostra que, em primeiro lugar, né, a pessoa de Deus é importante. Ele diz, grande é o Senhor. Salomão, quando construiu o seu templo, e na sua oração, ele disse a Deus, Deus, esse lugar é insuficiente para te conter. Mesmo ela sendo chapada de ouro, tendo pedras, mesmo tendo a melhor madeira, o volume de ouro, de prata, de bronze. Salomão, em toda a sua glória, olhou para aquilo e, mesmo tendo separado o melhor, ele olhou para aquele lugar e ele disse, Senhor, os céus dos céus não podem te conter. Quanto mais esse lugar que eu construí para o Senhor, esse lugar é impossível conter a tua pessoa. E sabe, meus irmãos, nós precisamos lembrar que
O lugar onde nós cultuamos é o lugar onde esse Deus, esse grandioso Deus está presente. Nós vamos para a igreja e entramos e saímos, e quantas vezes nós não nem lembramos da grandiosidade da pessoa de nosso Deus. O salmista disse, olha, reflete, pensa, o lugar onde você está é o lugar onde a pessoa de Deus está. Moisés, tira a sandália dos seus pés, porque aqui é o lugar onde o Deus eterno, o Deus santo, está manifestando a sua glória. O povo de Israel, não toque a monte, porque esse monte, quem tocar o monte, eu estou presente nesse monte. E quem tocar esse monte morrerá. Moisés, avisa o povo que quando 2 ou 3 estão reunidos em meu nome, aí estou eu presente. O grande Deus, o grandioso Deus, aquele que os céus dos céus não podem conter. Não apenas que o Senhor é grande, mas ele diz que Deus está presente. Ele diz na cidade de nosso Deus. Ele diz não apenas que Deus é um Deus grande, mas ele diz que Deus é um Deus presente. Como tem sido difícil considerar esse fato, não é, meus irmãos? Quando você olha para a pandemia, quando você olha para pessoas adoecendo, pessoas familiares morrendo, conhecidos sendo levados pela morte por causa da Covid-19, como nós trememos, como nós tememos, né? Mas sabe, meus irmãos, a igreja deve ser um lugar onde não apenas nós reconhecemos a grandeza da pessoa de Deus, mas onde nós reconhecemos a presença de Deus. Marta disse para o Senhor, Senhor, se tu estivesses presente aqui, meu irmão não teria morrido. Os discípulos tinham se esquecido da presença do Senhor e ele precisou se manifestar e ele apareceu no meio deles e diz, paz esteja convosco. Eu estou presente aqui com vocês. Tenham a certeza dessa presença. E, meus irmãos, na pandemia, na doença, na presença da morte, na igreja, nós podemos contar. O Senhor mesmo disse, onde 2 ou 3 estiverem reunidos, aí estou eu no meio de vocês. Não é apenas é que a pessoa grandiosa de Deus, e Ele está presente conosco, mas Ele diz da segurança, Ele diz esse Deus ele é permanente, Ele diz grande é o Senhor, Ele merece ser louvado na cidade do nosso Deus, no seu santo monte. Ele diz, olha, Deus, Ele é um monte inabalável. Pedro, você é uma pedrinha. Pedro, você vai me negar, você vai me abandonar, você vai voltar para as redes, você vai voltar para a atividade secular. Pedro, é por isso que a igreja não pode ser estabelecida em você. Mas Pedro, olha, ele disse, Pedro, olha para mim, eu vou dar a minha vida pelas minhas ovelhas. Eu sou uma rocha inabalável. Eu vou enfrentar o pecado, a punição divina. E Pedro, a partir disso aí, você pode estar firmado na rocha eterna, naquele que é fiel, aquele que é imutável, aquele que é inabalável. Não é a pandemia que vai me pegar de surpresa. Ele disse, olha, eu sou como um monte Sião, um monte inabalável, firme e fiel. Ele diz mais, ele diz, olha, Pedro, o lugar onde a pessoa de Deus está presente é inabalável, e ele diz, olha, ele diz no versículo 3, ele diz, em suas fortalezas, Deus se mostrou um alto refúgio. Fortaleza fala de proteção, e a presença de Deus traz proteção. Não foi isso que aconteceu na Arca de Noé? Deus fechou a porta e Deus protegeu a família de Noé. Não foi isso que aconteceu com o povo de Israel ao sair do Egito, a nuvem que ficou entre eles e os egípcios e protegendo-os e guiando-os. Sim, meus irmãos, a presença de Deus é uma proteção
constante, segura e certa. E o Senhor Deus disse para o povo de Israel: Israel, quantas e quantas vezes eu quis ajuntá-los como a galinha junta os seus pintinhos sobre suas asas. Assim eu quis protegê-los, mas vocês não o permitiram. Ô, irmãos, nesse tempo de pandemia, nós podemos lembrar que o nosso Deus, na igreja, ele está presente. E como presente, permanente e como grande pessoa que ele nos dá a proteção necessária ao seu povo. Ele diz no versículo 8, ele diz, assim como temos ouvido, temos também visto na cidade do Senhor dos Exércitos, na cidade do nosso Deus, e ele a estabelece para sempre. A igreja é uma instituição eterna. O Senhor a criou e vê o seu sangue na cruz, não por um período limitado de tempo, como foi o templo de Salomão. Mas o Senhor estabeleceu a igreja eternamente, é para todos sempre. É uma instituição perene e perpétua na presença do Senhor. Mas eu gosto de terminar sobre o lugar de Deus pensando na personalidade dessa igreja. Ele termina esse salmo dizendo: porque esse Deus, essa pessoa grandiosa, esse Deus presente, esse Deus inabalável, esse Deus que protege, esse Deus que nos salva para todos sempre, esse Deus, ele diz aqui, é o nosso Deus, que é o nosso Deus, mais uma vez, para todo o sempre. Nada, 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 nem altura, nem poderes, nem pessoas, nem anjos, nem potestades, nada, nada, nada pode nos separar do nosso Deus. Que Deus tremendo esse! E a igreja se torna um lugar diferenciado, não por causa do templo, não por causa do lugar, mas por causa da pessoa de Deus que ocupa e que está presente nesse lugar. Quando nós voltarmos a congregarmos, meus irmãos, vamos lembrar dessa presença. Vamos lembrar que não é o lugar, mas é a pessoa que cultuamos, amamos e expressamos. E que ele manifesta o Salvador que ele é e o protetor que ele é a nós. Olhando, pensando nisso, eu lembrei de um homem que impacta bastante a minha vida espiritual. O nome dele é John Piper. Eu acho que vocês conhecem John Piper. E John Piper tem duas frases que são memoráveis. E ele diz: Deus é mais glorificado em nós quando nós estamos mais satisfeitos nele. E a outra frase que Piper gosta de usar é que Cristo é glorificado em você quando ele é mais precioso para você do que tudo que a vida pode te dar ou que a morte pode retirar. Ô, meus irmãos, que nós tivéssemos esse contentamento, essa satisfação nesse Deus maravilhoso, não no lugar, mas no Deus que nós cultuamos. Deus é mais glorificado em nós quando nós estamos mais satisfeitos nele. Essa semana nós perdemos mais um dos heróis da fé, um homem chamado D.A. Parker. Ele morreu na sexta-feira, aos quase 96 anos de idade. John Parker, ele escreveu 2 livros que impactaram profundamente a minha vida pessoal. Eu gostaria de recomendar, se você nunca leu, leia esses livros. O Conhecimento de Deus e os Vocábulos de Deus são 2 livros que me impulsionaram e me fazem voltar a querer conhecer esse Deus grandioso. E Parker escreveu a seguinte frase: uma vez que você se conscientiza de que a principal razão de você estar aqui é em conhecer a Deus, a maior parte dos problemas da vida cairão em seu devido lugar. Sim, meus irmãos, nós precisamos conhecer profundamente a Deus, amar a Deus e conhecer a Deus. Pena que muitos
irmãos que vão e que congregam na Igreja de Cristo não conhecem esse Deus maravilhoso que servimos. Mas nós temos aqui nesse salmo não apenas o lugar, que o lugar não importa, o que importa é a presença de Deus. Mas nós temos algumas características sobre esse lugar. A primeira coisa é que a igreja ela deve ser bela e imponente. A figura da igreja é a noiva. A noiva ela cativa o olhar do noivo, ela cativa o olhar dos convidados, e todos olham para ela para ver a sua elegância, a sua beleza, o seu vestido, a sua pureza. E sabe, o salmista ele diz assim, no versículo 2: belo e imponente é o monte Sião. E assim deve ser a igreja do Senhor Jesus Cristo, belo e imponente. É pena que a nossa igreja é marcada pela deselegância. Pena que nós perdemos a nossa beleza, a nossa pureza. Somos conhecidos mais pelas brigas, pelo distanciamento, pelas reclamações que nós impomos e fazemos dentro da igreja local. Ela deve ser bela e imponente. O salmista, ele também diz: belo e imponente é o monte do Sião, alegria de toda a terra. Ela deve ser um lugar de contentamento. Eu fico imaginando, e eu lembro das últimas vezes que nós congregamos, e parece que essa característica desapareceu no meio da igreja do Senhor. Parece que nós vivemos mais como bois bravos, né? Um querendo entrar em conflito um com o outro, do que esse alegria. Nós já vamos para o culto reclamando do horário, nós vamos reclamando do tempo, nós reclamamos dos bancos, nós reclamamos quando convidados para levantar para cantar, nós reclamamos da oração demorada, e tudo é motivo de reclamação, e saímos da igreja reclamando, e as pessoas ouvem o nosso murmúrio, as pessoas acabam descobrindo as coisas da igreja, descobrem que a igreja deveria ser um lugar de alegria, é um lugar onde parece que os ranzinzas se escondem. Meus irmãos, característica da igreja deve ser um lugar onde nós encontramos alegria, o contentamento. A igreja deve ser uma fortaleza. Ele diz: em suas fortalezas, em sua fortaleza, Deus se mostrou um alto refúgio. É um lugar seguro. É um lugar onde os irmãos vão encontrar proteção contra os ataques de inimigos. É um lugar onde eu devo ter liberdade para contar aos irmãos sobre os meus problemas, os meus pecados, as minhas dificuldades, as minhas lutas com o pecado. Deve ser um lugar onde eu tenho liberdade para expressar aonde eu tenho minhas dificuldades em relação à tentação. É um lugar onde nós somos vigorados pelas orações uns dos outros, a fortaleza da presença de Deus. Meus irmãos, a igreja deve ser um lugar onde nós temos segurança. É pena que, por exemplo, muitas vezes um irmão confidencia um dos seus problemas a outro, e pouco tempo depois a igreja local toda está sabendo do problema do irmão. Nós temos que ter a igreja como um lugar de segurança, de liberdade e de proteção. É um lugar, o próprio salmista diz, e Deus se mostrou um alto refúgio. É um lugar onde, cansado da vida, com a esperança está apagando, a depressão, o calor da jornada, nós podemos encontrar na igreja um oásis onde nós nos refazemos, onde nós encontramos alegria para enfrentar a semana que se vem. Sim, meus irmãos, a igreja deve ter esse impacto dentro de nós. Nós devemos ter esse lugar onde recuperamos os nossos sentidos. Nós redobramos a nossa alegria, onde nós encontramos forças para enfrentar o inimigo, as oposições e as dificuldades. Sim, um lugar de refúgio.
Mas eu termino essas características porque ele diz no versículo 5, ele diz, as pessoas viram-na e ficaram maravilhados, ficaram assombrados e fugiram, às pressas. É um lugar de impacto. É o que o Senhor disse, é luz na escuridão, é sal para um mundo insípido e corrupto. E sabe, quando eles olharam para os discípulos, eles viram os discípulos, eles conheceram, ouviram os discípulos, eles disseram, estes estiveram com Jesus. Sabe, depois de nós sairmos de um culto, seja ela virtual, como estamos sendo hoje de manhã, ou seja ela física, e muito mais física, na presença física, quando nós saímos do culto, meus irmãos, as pessoas deveriam ver em nós a beleza, importância, deveriam ver em nós a alegria, deveriam ver que nós estamos seguros na igreja, deveriam ver que, olha, esse pessoal vai à igreja e eles saem da igreja renovados e vigorados. E olha, essa igreja tem uma coisa que eu não tenho, a presença de Deus, a pessoa de Deus, a proteção de Deus. E eu quero isso para mim. Eu devo causar, a minha igreja deve causar, a minha não, a igreja do Senhor Jesus, mas a igreja onde eu congrego, deveria causar um impacto profundo na sociedade na qual nós vivemos. Será que nós estamos tendo esse impacto? E eu tenho que terminar. Eu tenho mais 5 pontos sobre as coisas práticas que o salmista aponta nesse salmo. A prática da igreja local. Ele diz, olha o que ele diz no versículo 8. Ele diz que, olha, nós temos que ser práticos. Assim como temos ouvido, também temos visto na cidade do Senhor dos Exércitos, na cidade do nosso Deus. Meus irmãos, a igreja tem que ser um lugar prático. Nós muitas vezes falamos e falamos, temos sermões, temos semanas teológicas, temos estudos, sequenciais, um atrás do outro. Grandes oradores que falam à igreja, que ministram à igreja, professores na escola dominical, as irmãs na sociedade feminina. E sabe, e vale a pena, recomendo vocês ouvirem, irmãs, a tia Agnes na, na, na quarta-feira, eu acho que na terça ou quarta-feira, que eu vi que vocês vão convidá-la. Vale a pena, é uma mulher de Deus, uma mulher usada por Deus. Vale a pena ouvir esses irmãos. Vale mais a pena ouvir meu irmão hoje à noite do que eu, que estou aqui agora de manhã. Mas sabe, irmãos, ouvir não resolve. Tem que causar mudança, tem que ser visto. A palavra tem que ser transformada em ações práticas na vida da igreja local. E sabe, uma igreja local que não evidencia aquilo que ele ouve é uma igreja morta. É uma igreja onde Deus não está presente, onde as características da igreja não são visíveis. Outra coisa prática que nós temos que exercer na igreja, ele diz, ó Deus, dentro do teu templo temos meditado no teu amor. Meus irmãos, a igreja tem que ser um lugar onde o amor de Deus ele é ouvido, onde ele é testemunhado. E sabe, esse amor de Deus, Deus me ama incondicionalmente. Deus me ama profundamente. Deus nos deu o seu filho e ele está dizendo todo dia para mim, toda vez que eu abro a palavra de Deus, e que está mais uma vez no Salmo 48, Deus nos manifesta que ele nos ama, quer ter um contato conosco, quer influenciar o nosso dia a dia, e nós deveríamos fazer isso. Então, na igreja, nós temos que falar sobre o amor de Deus. E o amor de Deus tem que ser visto. Como eu posso dizer que amo a Deus, que não vejo, se eu não amo o meu irmão que eu vejo? A prática do amor, de amar a Deus, é manifestada quando eu amo o meu irmão em Cristo e quando eu amo o incrédulo, o pecador, que está perdido no seu pecado. Sim, nós devemos amar. Mas outra vez o salmista diz, não apenas que eu tenho que ser prático, não apenas que eu tenho que pensar no amor de Deus, mas eu tenho que louvar a Deus. Ó Deus, teu louvor é como teu nome, até os confins da terra. Como é bom cantar, como nós estamos sentindo falta desse cantar, né?
ele ia ali, estava tocando sozinho, mas é uma coisa, ele em casa sozinho é diferente. Quando nós estamos juntos, o potencial daquele louvor se faz maior. E sabe, irmãos, quando nós congregamos e quando nós estamos juntos, nós temos motivo de sobra para estarmos louvando a Deus. Que a nossa igreja seja conhecida por um lugar que Deus é louvado. Mas ele diz, no versículo 11, eu preciso conhecer, regozijam-se as filhas de Judá por causa dos teus juízos. É a palavra de Deus, é conhecer a palavra de Deus. A igreja precisa ser um lugar onde a palavra de Deus é declarada, onde nós conhecemos os mandamentos de Deus, as regras para a nossa vida como cristãos e regras para a vida prática no dia a dia. Nós precisamos conhecer essas verdades. E não apenas isso, não é uma coisa interna na igreja. Ouvir e praticar, meditar no amor de Deus, louvar a Deus, conhecer a palavra de Deus. Mas ele diz no versículo 13: notai bem as suas muralhas, percorrei as suas fortalezas. Para quê? Para contar as gerações que virão à frente. Vocês têm que sair daí, vocês têm que levantar e fazer conhecido a grandeza de Deus fora daí, o amor de Deus. Vocês têm que louvar a Deus dentro da igreja e fora da igreja. Eu vou tomar 2 minutinhos para contar uma história que eu li recentemente de um pastor presbiteriano chamado Geraldo, que mora em Recife. E ele diz o seguinte: eu encontrei Geraldo, um morador de rua, e na minha visão, isso seria o canal de transformação daquela situação, pois tinha alguns trocados que podiam saciar a fome daquele homem por uma noite. Ao aproximar de Geraldo, deparei com a história de alguém que já vivia naquela calçada há 4 anos. Geraldo abandonara a família ao se envolver com uma mulher que já estava entregue ao crack, a ponto de gastar todas as suas economias para suprir o seu vício e o da namorada e de novos amigos. Certo dia, um traficante foi atrás de Geraldo com uma pistola na mão. Cobraram o que devia. Geraldo pulou uma janela do 2º andar de um sobrado, caiu em cima de um buraco e fugiu com a perna machucada pelas vielas da favela. Encontrou um micro-ônibus que partiu para Recife e prometeu ao motorista que pagaria a passagem assim que chegasse à capital pernambucana. Sem dinheiro, apanhou por não cumprir com a promessa e foi abandonado na Praça do Diário, seu novo lar, onde ficaria por 4 anos. Em Recife, ele continuou viciado em crack. Seu cartão de aposentadoria foi entregue, e senha foram entregues ao traficante da região, que lhe repassava o benefício não mais em dinheiro, mas em pedras de crack. Geraldo contou que essa história com lágrimas nos olhos e me fez um pedido que mexeu com a minha estrutura. Ele disse: por favor, arrume um jeito de me tirar daqui. Eu fiz uma ligação e consegui uma vaga em uma casa de recuperação a 40 quilômetros de onde estávamos. Entrei com ele em meu carro e comecei a pensar: e se essa história for mentira? E se ele me matar? E já passava da meia-noite e eu estava com um estranho dentro do meu carro. E por um momento me arrependi. Pensei que talvez fosse melhor apenas lhe ter entregue uns trocados para comprar um prato de comida e fazer uma oração por ele. Meus pensamentos foram interrompidos por o choro daquele homem, que quase sem conseguir falar disse: hoje eu entendi que passei tudo isso para que nessa noite eu pudesse ter um encontro com Jesus. Ao ouvir suas reflexões acerca do plano de Deus para a sua vida e da importância daquele nosso encontro, percebi que algumas notas do meu ministério estavam desafinadas. Geraldo foi recebido com muito amor naquela clínica e na volta para casa notei que o cheiro forte daquele morador de rua permanecia no carro. O odor mais agradável que eu havia sentido nos meus anos de ministério, responsável por equilibrar e afinar as notas distantes da minha caminhada pastoral.
Oh, meus irmãos, ficar apenas sentado na igreja, ouvindo sobre o amor de Deus, não transforma pessoas. Está na hora de nós sentirmos como Pedro Dulce sentiu. Precisamos sentir o odor daqueles que carecem e que morrem corrompidos pelo pecado. Nós precisamos resgatar essas pessoas. E essa é a função, essa é a prática da igreja local. Então, encerrando, a igreja do Senhor Jesus, ante uma reflexão no Salmo 48, e que nós, após a pandemia, possamos estabelecer isso na igreja aqui em Maria Ortiz e aí em Baixo Guandu. A igreja não é sobre um lugar, mas é sobre uma pessoa, a pessoa de Deus. A igreja não é sobre um lugar, mas é sobre aspectos, características que devemos possuir, como sermos belos e imponentes, sermos alegres, sermos uma fortaleza, sermos um lugar de refúgio, sermos um lugar de impacto na nossa sociedade. Não é sobre um lugar, mas sobre o que nós praticamos, onde nós ouvimos e tornamos prático aquilo que nós ouvimos. Nós meditamos sobre o amor de Deus. Nós louvamos a Deus incansavelmente e com vigor e com alegria. Onde nós conhecemos a palavra de Deus, os juízos de Deus. É um lugar onde nós saímos e falamos às pessoas sobre aquilo que Deus fez e faz sobre aqueles que estão na igreja. Que Deus nos abençoe e torne a igreja de Maria Ortiz e a igreja de Baixo Guandu um lugar onde o Senhor, nosso Deus, seja engrandecido e louvado. Amém.